Sobre curiosidades, nós temos 4 perguntas. Primeira pergunta: o que alguns dizem de que a ciência tem descoberto fósseis de seres humanos com milhões de anos de existência? Isso é verdadeiro? Segunda pergunta: que fim teve a Arca do Concerto? Terceira pergunta: o peixe que engoliu Jonas foi realmente uma baleia? Quarta pergunta: o que acontece com o espírito de uma pessoa quando ela fica possuída por um demônio? Primeira pergunta: o que alguns dizem de que a ciência tem descoberto fósseis de seres humanos com milhões de anos de existência? Isso é verdadeiro? A palavra de Deus não é contra a ciência, está certo? E a ciência, ela tem descoberto muitos fósseis de animais pré-históricos, como por exemplo, dinossauros. Só que ela também descobriu fósseis de seres humanos com milhões de anos de existência. Ora, se fazem somente pouco mais de 13.000 anos que Deus criou o ser humano, como pode ser isso? O que acontece, irmãos, é que a ciência ela tem um método para medir a idade dos fósseis ou de qualquer material. Esse método chama-se C14. Para quem entende, é através do isótopo 14 do carbono. Só que recentemente saiu uma reportagem que os cientistas constataram que este método está longe de ser preciso. Por quê? Porque eles fizeram um teste com C14, pegando objetos que tinham pouco mais de 200 anos, e nos testes deu que eles tinham milhares de anos. Então, irmãos, esqueleto de seres humanos com milhões de anos, isso não existe. Segunda pergunta: que fim teve a Arca do Concerto? O Senhor mostrou que a Arca do Concerto ela desapareceu na Etiópia no ano 765 depois de Cristo. Terceira pergunta: o peixe que engoliu Jonas foi realmente uma baleia? No Evangelho está escrito assim, que o Senhor Jesus disse para aquele povo: não será dado a vós nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia. O Senhor mostrou que aí existe um erro de tradução, porque na realidade Jonas não foi engolido por uma baleia, e sim por um grande peixe. E o Senhor mostrou também que este grande peixe era de uma espécie a qual já está extinta. Então, irmãos, o Senhor mostrou que foram os padres, quando eles montaram a Bíblia, que entenderam que este grande peixe seria uma baleia. Só que na realidade não foi. Revelação de Deus. Quarta pergunta: o que acontece com o espírito de uma pessoa quando ela fica possuída por um demônio? Neste caso, irmãos, o espírito da pessoa sai fora do corpo igual na hora do sono profundo. Quando o demônio sair do corpo da pessoa, ela retorna, porém, ela não irá se lembrar de nada. Por quê? Porque ele não deixou nada gravado em seu cérebro.